Ok. Bom, boa tarde a todos aí, aqui que estão em Toronto, que estão no Brasil ou em algum outro lugar, né? Tem pessoas que eu não conheço, que eu não sei se estão em outros lugares, mas sejam todos bem-vindos à nossa quarentena clássica número 2, de tema Carpe Diem. Eu sou a Flávia Amaral, eu sou pós-doutoranda da Universidade de Toronto, atualmente, do Departamento de Clássicas, e conduzo pesquisa em literatura grega, né? E gostaria de agradecer a Estela e a Aline, né, que são as líderes do Networking para Brasileiros, por esse espaço, que é uma contribuição que eu estou tendo muito prazer em preparar, como retribuição das coisas que eu já aproveitei e sempre continuo e sempre aproveito da iniciativa do Networking para Brasileiros, que é um grupo, né, de apoio agora expandido para a província de Ontário, aqui no Canadá. Isso também é uma notícia muito boa dessa semana aí, que expandimos de Toronto para a província inteira, né? Bom, quem esteve presente na passada, na quarentena clássica número 1, de fábulas, eu vou mais ou menos seguir a mesma estrutura, tá? Então, eu vou fazer uma conexão com esse tema Carpe Diem, justificar porque eu escolhi esse tema, conectá-lo um pouco com o dia a dia nosso de quarentena. Vou falar um pouco das origens do gênero de lírico, né? Falar um pouquinho das características desse gênero, falar sobre os autores que eu escolhi, né? E vamos ler os trechos que eu escolhi e discutir. Lembrando que assim, eu dou esse panorama inicial, não é só para vocês terem realmente uma grande ideia da literatura, um panorama da literatura. Não é para ser uma aula, não é para ser nada com rigor acadêmico. Na verdade, a ideia é a gente fruir a poesia e conectar a poesia clássica com a realidade de todos nós de hoje em dia. E então eu vou convidar depois vocês a comentarem o que puderem e quiserem. Não há certo nem errado, porque eu estou com a licença poética não acadêmica nesse momento, tá? Então que eu gostaria muito que vocês participassem com o que vocês quiserem contribuir, tá? Eu vou dar esse suporte aí teórico um pouco, mas para vocês aprenderem também coisas diferentes, né? E vender meu peixe aqui das clássicas, tá? Bom, pensando então o Carpe Diem, né? Por que eu pensei... Na passada a gente falou sobre fábulas, né? Porque é um tema que eu tenho trabalhado aqui com meu grupo de leitura. E agora eu pensei no Carpe Diem porque é uma coisa que tenho pensado muito, né? Com essa conexão com o nosso presente, né? Acho que o momento atual pede uma reflexão nossa do eu, do aqui, do agora, em contradição ou em complementaridade com o nós, né? Com o todo lugar e com o presente e passado. Acho que agora não mais, sei lá, eu não sei, né, da vida de cada um, mas eu como uma pessoa muito ansiosa sempre penso muito no futuro. E agora a gente tem pensado muito mais, só que existe uma condição que faz com que a gente tenha que estar ainda mais presente no presente, né? Então, as tarefas, as coisas que a gente tem que fazer confinados, faz com que a gente tenha que pensar ainda muito mais no presente, nas nossas escolhas, que são nossas e, ao mesmo tempo, coletivas, né? Então, acho que eu pensei nesse tema por conta disso, né? E também por conta da premência da morte, né? Então, embora a gente saiba, ou sejamos privilegiados por podermos trabalhar de casa, por estarmos em lugares seguros, pelos nossos entes queridos estarem bem, essa premência da morte não seja tão crua. Porém, ela existe, né? A preocupação existe porque estamos sendo ameaçados de morte. E essa ameaça faz com que a gente retorne a esse conceito de efemeridade do ser humano, que está na origem da ideia do Carpe Diem, que a gente vai ver. Tá? Então, eu escolhi isso por estar com essas coisas na cabeça a todo momento, né?
O Rafael coloca aqui, pura verdade, pensar no presente é o que temos no momento. E pensar no presente, às vezes, dói, porque tem muita coisa do nosso presente que a gente não queria que fosse assim, ou a gente sempre pensa muito no futuro sem pensar que o futuro, na verdade, é uma construção do presente, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que, como pode ser que estenda um pouco essa minha primeira fala, e a gente tem só 40 minutos, eu falei com a Estela de que se a gente tiver não cobrir ou não conseguir terminar a discussão, que a gente desconecta e reconecta novamente, tá? Então, eu esqueci de avisar isso. Bom, uma outra coisa importante é que quando a gente fala de Carpe Diem, vem aquela ideia, às vezes, né, não sei para vocês, de, eu vou aproveitar, arregaçar, vou beber até cair, vou, sei lá, sabe? Aquela coisa desenfreada, né? De que assim, eu vou aproveitar esse dia porque eu vou morrer amanhã. E não é muito assim o que a gente tem nos antigos, tá? Essa ideia, essa coisa da exortação da vida louca não é o que a gente tem na poesia clássica, tá? Pelo contrário, o Carpe Diem ele está muito ligado com uma lógica consciente da efemeridade. Então, eu sou tão lógico e consciente dos prazeres e dessa limitação dos prazeres que eu vou, então, de maneira lógica, aproveitar o dia, tá? Que a gente vai ver também que nas traduções aí, o aproveitar o dia não é exatamente a melhor tradução da metáfora que o carpe, o verbo carpere dá para nós, tá? Então, a ideia, vamos pensar que a ideia desse carpe diem precisa ser desconectado dessa inconsequência juvenil, né, do inconsciente, desse limite da existência, tá? Bom, quando a gente fala então de carpe diem, a gente tem ele dentro, ele foi um termo cunhado, depois a gente vai ver por Horácio, dentro de uma poesia que a gente chama de lírica, mas esse é um problema, né? Então eu vou passar a falar um pouquinho do gênero lírica, né? Ou mélica. Então na Grécia antiga, né? Então sempre, né? Começando pelos gregos, né? Embora o foco do cunho do termo seja romano, quando a gente fala de poesia lírica, a gente está falando de qualquer poesia escrita em verso, com exceção da poesia hexamétrica de Homero, né, e do teatro grego. E essa poesia que a gente chama de lírica, ela teria sido ela foi composta entre o século VII a.C. e metade do século V, como a gente chama de lírica arcaica, na verdade, né? A composição lírica, ela, no âmbito geral, ela segue. Mas o que a gente, no recorte da gente aqui, é da lírica arcaica. Muitos enfatizam que a gente pode chamar esse termo de lírica porque era uma poesia acompanhada de canto e de instrumentos de corda, porém isso é problemático porque algumas subdivisões, alguns subgêneros da lírica não eram seguidos, não eram acompanhados por música de corda, mas sim uma espécie de flauta, né, o aulós. Outras não eram seguidas por nenhum instrumento, só pelo canto, então o termo não é totalmente preciso. Por isso que alguns tendem a usar o termo mélica, que vem do grego melos, que quer dizer canção, né? Mas também fica um pouco complicado. Então, assim, existem esses termos, a gente vai dizer que a gente está falando aqui de poesia lírica de forma geral, sem aquele cunho moderno, só do eu, do sentimento meu, da minha visão de mundo. Uma lírica nesse sentido de uma poesia que vem da tradição oral, que era cantada e acompanhada por instrumentos, ou não, mas que se contrapunha, de certa maneira, com a poesia de Homero, a poesia épica, por tratar de temas particulares do mundo mais privado, tá? Bom, como eu falei, a gente está no âmbito da oralidade, então essa poesia no século VII, vamos lembrar que a escrita é introduzida na Grécia no século VII, essa poesia está sendo composta no século VII, e ela vai sendo, aos poucos, transposta da oralidade para a escrita, né? Então, essa poesia chega para nós com essas nuances, né? Ela é uma poesia oral, que ela foi parcialmente, ao longo do tempo, sendo colocada em escrita, né? E uma outra problemática é que, assim, embora tenha havido uma transmissão escrita,
esses textos chegaram para nós de forma muito, muito, muito fragmentária, né? Esse é o primeiro grande problema de quem estuda esse tipo de poesia, né? Esses textos chegam para nós de uma forma muito fragmentária. Eles teriam, na Biblioteca de Alexandria, por exemplo, no período alexandrino, a gente está falando ali de século III antes de Cristo, esses textos poderiam ter sido guardados em mais ou menos 100 rolos de papiro, que daria cada rolo mais ou menos 1.000 a 1.500 versos. Só que se você for pegar hoje uma edição dos poetas gregos líricos arcaicos, é um livrinho singelo, porque muito desses papiros foram perdidos, né? Então, o que a gente tem hoje é um resgate dos poetas... Ai, gente, desculpa. Minha máquina de café aqui desligando. O que a gente tem hoje é um recorte dos alexandrinos, que eles tomam os 9 líricos, né? E desses 9 líricos a gente tem pouca coisa. Somente um poema, por exemplo, de Safo, chegou na íntegra para nós. E o que a gente vai ver aqui dos líricos gregos provavelmente eram poemas completos, mas não se tem total certeza, tá? Bem, além disso, dessa problemática de ser fragmentário e de ter chegado meio que em pedaços para nós, outro problema é que a gente tem poucas informações sobre como essa poesia era aproveitada, como ela era performada, né, como ela acontecia, né? Então a gente tem informações de que essa poesia ela era fruída, ela era aproveitada em ocasiões de performance, que eu já vou tratar, mas isso é um viés dos alexandrinos, né? Então vamos pensar, essa poesia foi composta entre o século VII até mais ou menos o século V. Lá pelo século III, esses pensadores estão repensando essa poesia e resgatando do passado as informações que eles tinham. Então, quando chega para nós, é um filtro alexandrino que a gente tem. Então, não é exatamente como a gente não sabe exatamente como ela era composta, como ela era performada. A gente tem a leitura de que esses alexandrinos tinham, tá? Bom, quando a gente fala de performance, a gente fala de ocasião de performance, né? Como essa poesia era aproveitada, como ela era curtida, digamos assim. A gente tem mais ou menos a ideia do sarau, um pouco, tá? Bem, de uma forma muito distante, o sarau seria mais ou menos uma das ocasiões de performance, né? Mas a gente depende desse subgênero. Então a gente tinha poesias que eram declamadas, cantadas, aproveitadas em festivais, porque eram competições de poesia, ou eram poesias que eram comissionadas, como as poesias olímpicas, né, para os vencedores dos Jogos Olímpicos. A gente tinha poesias que aconteciam no âmbito aristocrático do simpósio. Então, o que a gente chama de simpósio hoje, na verdade, tem a origem antiga das festas de bebedeira de uma aristocracia masculina, sobretudo. Aí tem a parte de Safo, que é a parte, né, que talvez ela teria, os poemas dela teriam sido cantados para as mulheres, em uma espécie de simpósio feminino, tá? Havia a poesia para os mortos ilustres, que eram declamadas nos funerais, também espécie de poesia de discussão política, né? Ou que servia uma certa propaganda do governo vigente, enfim. Então, a lírica, ela comporta vários temas, com várias nuances de performance, com vários contextos de performance, né? E é uma riqueza muito grande de temas, né? O Carpe Diem, ou a fruição, é um deles apenas, tá? Bom, eu vou copiar para vocês aqui, porque eu não sei quem recebeu os textos que a gente vai trabalhar, que aí eu vou entrar neles agora. Deixa eu só, se vocês me permitem aqui, eu vou colar eles aqui no nosso chat para quem não tem. Acho que eu não consigo colar. Tem o link. Olha, as meninas colocaram aqui o link pro texto, tá? Eu acho que eu não consigo colar.
texto nenhum aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Achei que eu poderia... Ah, tá. Eu vou colando aqui aos textos para vocês. Só um minutinho. Para quem não conseguir abrir pelo link aí. Um momento. Desculpe a bagunça aí, mas talvez seja interessante para a gente pensar. Bom, então, rapidamente retomando, a gente está no âmbito da lírica, de uma poesia na Grécia composta entre o século VII e o século V, que trata de diversos assuntos, que pode ser em diversos métodos, né, isso eu acabei não falando, que vai tratar de diversos temas e que era fruída de diversos espaços, públicos e privados, tá? O que a gente vai trabalhar hoje é no espaço privado, provavelmente, porque se tratam de elegias, né, de poemas que refletem sobre a vida. Então, mas, claro, Horácio está além, né? Então a gente vai trabalhar com dois poetas, o Simônides, que teria vivido ali no começo do século VII, o Mimnermo, grego também, no finalzinho do século VII. Horácio, portanto, está à frente né, na linha cronológica, ele viveu no primeiro século antes de Cristo. Tá? Então, o Carpe Diem é resultado, na verdade, de uma poesia que vem da época de Homero. Por isso, eu coloquei para vocês, o Danilo pergunta se existe uma expressão similar para o grego. Não existe essa formulação conceitual de Carpe Diem nos gregos, tá? Como o termo técnico. Existem as tópicas, né, os temas recorrentes que voltam-se para a fruição do dia, mas não existe uma ideia, né? O Danilo que está fazendo essa pergunta, tá, gente? Para o Carpe Diem. Bom, eu coloquei para vocês aí os textos na ordem inversa da cronologia, tá? Propositalmente, porque o termo está no primeiro, no Horácio, só que a primeira ideia de efemeridade que a gente conecta com esses textos está, né, como sempre, em Homero, tá? Então eu vou ler para vocês o último trecho que eu coloquei aí, que é o trecho da Ilíada, do canto 6, né? Que é, vamos dizer assim, uma das imagens que vai aparecer depois de Simônides, em Minervo, em Horácio, que dá a ideia da dimensão do dia. Só um contexto, aqui em Homero, o contexto é o guerreiro Diomedes, grego, né, tá na batalha, e ele vai enfrentar o Glauco, troiano, mas ele não sabe quem ele é, não consegue reconhecer, não sabe, não conhece, e aí ele pergunta, quem é você? E aí ele responde, aí eu vou ler o texto, tá? Na tradução do Frederico Lourenço. E uma outra coisa sobre tradução. Esses textos foram traduzidos por mim, só que eles não têm nenhuma pretensão poética, tá? São textos bem atidos ao texto original. Foram traduções que eu fiz há muito tempo, quando eu ainda era estudante de latim. Então, não há pretensões literárias. Se vocês pesquisarem na internet, vão ter várias outras traduções literárias, rimadas, mas a minha é mais chão, é mais para a gente só entender o texto mesmo, tá? E a da Ilíada é do Frederico Lourenço. Então, na Ilíada, então, o guerreiro pergunta quem é você e o outro guerreiro troiano vai responder. Assim como a linhagem das folhas, assim é a dos homens. As folhas atira-as o vento ao chão, mas a floresta, no seu viço, faz nascer outras, quando sobrevém a estação da primavera. Ainda nasce uma geração de homens e outra deixa de existir. Então, em Homero, essa ideia da vida, do ciclo da vida, conectado com as estações do ano, uma geração morre, outra geração vem, uma geração morre, outra vem, é, na verdade, num contexto de quem é você, de que linhagem você faz parte,
né? Claro que aí o texto vai para uma outra direção, mas essa ideia, esse símile, essa metáfora da nossa geração como folhas que morrem na primavera, que nascem na primavera e morrem no outono, está presente em Homero. E um desses versos vai ser retomado pelo primeiro poeta dessa cronologia, que é o Simônides. Tá? Bom, eu vou ler a poesia do Simônides e aí é a hora que vocês vão entrar. Tá bom? Que aí eu quero que vocês me digam o que vocês apreendem desse texto, né? Então, lá no Simônides da Morgos, na primeira elegia, ele diz assim: o que há de mais belo, o homem de Quios disse, como as gerações das folhas, assim as dos homens. Pouco dentre os mortais, depois de ouvi-lo, o guardam nos corações. Está presente em cada homem a esperança, que cresce no peito dos jovens. Enquanto um mortal tem a flor amada da juventude, com o coração leviano, pensa em muitas ações irrealizáveis, pois nem tem esperança de envelhecer, nem de morrer, e nem, quando são, pensa no sofrimento. Nécios, nos quais repousa o espírito, não sabem que o tempo da juventude e da vida é pouco para os mortais. Mas tu, sabendo a respeito do termo da vida, concede à tua alma muitas coisas boas. Bom, só uma coisa antes de ouvir vocês. Aqui, quando ele fala que há de mais belo o homem de Quios, já disse, o homem de Quios é Homero. E aqui a gente tem nesse verso 2 o mesmo verso lá que a gente leu em Homero. Né? Então, eu gostaria de ouvir vocês. O que Simônides aqui, que já começamos a ter indícios aqui desse tal Carpe Diem, o que ele está querendo dizer? O que tocam vocês nesse poema? E aí eu espero a participação de vocês aí. Ativem o microfone, ou se quiserem usar o chat, eu posso ler depois para os outros participantes. Pode falar, Lígia. Eu não tenho nenhuma familiaridade com esse tema, tá? Sou uma total curiosa, não sabia nem que tinha texto para ler, tô lendo tudo agora. Tranquilo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que quando eu vi a chamada, digamos assim, né, do tema, é claro que vem pra gente essa ideia do Carpe Diem como uma coisa do aproveita, né, faz tudo e tal. E até mesmo, é uma coisa que eu tenho pensado agora na quarentena, né, que antes, quando a gente pensar, se alguém te pergunta assim, se você soubesse que o mundo vai acabar semana que vem, né, o que você faria? E aí a gente dava as respostas mais escalafobéticas, né, porque era uma realidade totalmente fora da nossa imaginação. E não estou dizendo que o mundo vai acabar, né, gente, mas acho que a maioria de nós já pensou nisso tudo, tipo assim, nossa, que apocalíptico, né? Tipo, que louco isso tudo que a gente está vivendo. E eu tenho pensado sobre isso, tipo, tá, se me avisasse assim, é isso, Lígia, é daqui para pior, é daqui para acabar a vida, que a gente vai fazer? Todas aquelas ideias de festas e viagens e loucuras foram embora, eu só queria, tipo, mais uns diazinhos da minha vida normal, preferencialmente com as pessoas que a gente ama, né? Então, tipo, lendo esses dois poemas, eu vejo que é mais ou menos, é isso, parece, né? Tirar essa ideia da juventude, de curtir a vida como se não houvesse amanhã e sem consequências, e mais no sentido de que quando a gente toma consciência de que a vida ela é finita, seja daqui a 60 anos, seja daqui a 60 minutos, o aproveitar o presente vira uma coisa menos louca e mais, tipo, quando ele Consciente. fala que deixa eu ler essa última frase aqui, né? Sabendo a respeito do termo da vida, concede à tua alma muitas coisas boas, né? Então isso para mim, assim, foi de encontro com o que eu estava pensando. Gostei. Não, muito legal, porque aí você tem uma escolha consciente, né?
Se alguém te fala no plano hipotético, como você falou, o último dia de vida é hoje, você vai fazer o quê? Eu sei lá, eu vou gastar todo o meu dinheiro, ou alguma coisa assim, uma Fazer uma loucura. festa. Vou fazer uma festa, né? Que nem a outra moça lá, né? Vou fazer uma festa com os meus amigos. Totalmente inconsequente, né? Da realidade, enfim. Eu acho que aí você tem o que você falou, acho que as escolhas, se você é consciente, e é isso que é essa questão, que não é uma questão hedonista, não é um apelo ao hedonismo puro e simples, né? Ele é uma exortação a você conhecer, saber do termo da vida, ter a consciência de que a vida vai acabar e te se proporcionar coisas boas. E aí é uma tradução bem livre, mas as coisas boas para a alma, né? E também para o corpo, claro, mas a ideia de que você tem que ter consciência. Então, é uma presentificação mesmo da consciência da sua finitude, né? Mas e os outros participantes? Eu gostaria de ouvir. Obrigada, Lígia, pela contribuição. Obrigada eu. Quem mais aí gostaria de contribuir? Posso? Claro, por favor, Ana. Tudo Olá. bem? Tudo bom? Olá, prazer. Oi, gente, pra todo Prazer. mundo que eu conheço lá. Eu também, eu tô bem do time da Lígia, que eu fui chamada a atenção, mas também não tenho familiaridade, mas é isso aí, né? Estamos aqui para isso. Exato, exatamente, adorando. Que ótimo. Eu acho legal porque, não sei, tem coisa que a gente pode passar, é um trechinho, mas dá pra ficar falando um monte de coisa, né? Com certeza. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão dessa referência falando, né, assim como a linhagem das folhas. Eu acho que a gente é muito desconexo, que a gente faz parte da natureza e essa noção de qual tamanho a gente representa de universo, sabe? A gente é muito pequeno. Eu acho que trazer ele fala, né, do tempo é muito curto, porque é isso. Qual a referência que você está usando, né, de relação de tempo e espaço? Porque dependendo de qual perspectiva que você toma, a gente está acostumado a olhar pela perspectiva humana e aí a gente fica nesses sofrimentos ou em coisas e achando que, enfim, a vida... Mas quando a gente olha real, se a gente para para passar no nosso mundo, dos anos que a gente vem como, né, desenvolvendo, como evolução, a gente é muito pequena, é muito breve, é muito rápido, sabe, assim, a nossa passagem, assim. Uhum. Então, eu acho que essas duas coisas me chamam a atenção. A questão da gente ser parte da natureza, então, assim como as folhas, a gente E aqui é legal porque a gente vê isso, né? A transição, assim, das estações do ano, da gente se conectando mais com a natureza, do morrer e do nascer, deixar as coisas morrerem, de quando a gente tá ruim, chateado e triste, a gente se acolher e a gente entender que é isso. A gente precisa desses contrastes, né? A gente tem primavera e verão, mas a gente tem outono e inverno, e aí a gente tem que saber acolher os momentos em que fica escuro e fica triste, e depois vai ter primavera e verão de novo, sabe? Então, essas duas coisas, assim, essa conexão com a natureza e a referência de tempo que ele traz, que a gente realmente é muito breve. Então, é legal expandir o tamanho que a gente ocupa nessa realidade, sabe? Porque a gente é bem pequeno mesmo e a nossa vida é breve, assim. Acho que são essas duas coisas que me chamam a atenção. Não, com certeza. E eu acho, Ana, interessante também lembrar que no espectro... Claro, a gente tem essa ideia de que a gente vai... Né, que nem agora, né? Primavera. Minha primeira primavera aqui, né? Que, na verdade... Como um vórtex polar amanhã, eu Hoje acho, tá né? 3 graus. Não Acabou. Tá 3 graus. Acabou a minha felicidade. Em 5 meses aqui, eu saí na rua sem manga, assim, uma vez. Mas, enfim. Eu tô vendo essa coisa, né? Eu queria ver as cerejeiras, né? E não posso ver, porque, né? Pelo confinamento e tal. E, assim, é tão rápido. Então, acho que, assim... ter vindo para o hemisfério norte me fez perceber um pouco dessa mais evidente, essa coisa das estações mesmo. E a gente fica assim, meu Deus, vai ter um dia de sol, yes, né? Porque a gente tem essa coisa, né, de tentar aproveitar ao máximo, porque a gente sabe que daqui a pouquinho vai vir inverno de novo, né? Ontem eu saí pra andar, gente, eu fiquei olhando pro céu, eu fiquei observando um pássaro e ele voando. E aí é isso, porque a gente tá afiado de casa, eu moro em basement, e aí o teto é baixo. E aí você valoriza o teto alto, sabe? E aí eu tava olhando, encarando o céu, falando, caraca, olha esse céu, olha como é profundo esse céu. E eu fiquei olhando, essa coisa de
quando a gente é privado, né, de algumas... Sim. Aí você tem essa contraposição, caraca, de olhar só a natureza, assim, tipo, olha, tá tudo acontecendo aqui E não aí para. você se conecta mais com a natureza, né? Você consegue Você ouvir fica feliz. pássaros, fala assim, eu consigo ver. Eu olho da minha janela, antes as árvores estavam todas peladas, né? Agora elas estão com umas folhinhas, isso dá uma alegria. A gente tem essa ideia, te presentifica, né? O Danilo coloca aqui, ó, que o símile da folha é um lembrete de que a vida humana é frágil, vulnerável, apesar de nos iludirmos constantemente. A gente sempre acha que a gente é imortal. Não é consciente, mas a gente sempre acha. Tanto que vem uma coisa de fora que tira esse chão, que é o vírus, né? Que tira essa sua certeza, aí isso gera uma angústia, né? De que a gente vê que é temporal, que a gente perde pessoas reais, né? Não só distantes, ou não só pessoas anônimas, né? Então é bem uma conexão mesmo. Mas eu não sei, a gente tem 3 minutos dessa call, eu acho que a gente vai precisar expandir. Aí eu não sei como as meninas podem me ajudar aqui com isso, mas alguém tem alguma outra contribuição antes da gente dar essa pausinha e voltar? Ou a gente faz logo e volta? Acho que é melhor, não sei. O que você preferir, dá para ir conversando até cair a call e depois todo mundo entra no mesmo link, ou a gente pode cortar, Acho que é melhor sair cortar. e entrar de volta. Eu tenho um pânico desse negócio de corte aí. Vamos cortar agora e aí a gente volta e alguém tiver contribuição desse aqui, a gente continua nesse, senão a gente passa pro próximo poema.